bom dia, um dia abençoado para todos vocês que estão sempre ouvindo a palavra do Senhor, assistindo os meus vídeos, né? Que o Senhor abençoe vocês com chuvas de bênção, que a bênção do Senhor esteja na tua vida, na tua casa, na tua família, e que a sua vida seja na presença de Deus, porque nós sabemos que quando nós andamos na presença do Senhor, a nossa vida é totalmente diferente, né? Uma vida abençoada. Então, o Senhor hoje me deu uma palavra, eu vou estar passando essa palavra para vocês, que está no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7, que fala assim: Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. Então, essa palavra que o Senhor nos deu hoje, ela nos ensina como depender totalmente de Deus. Sabemos que essa sempre foi a vontade de Deus, que cada um de nós dependa totalmente dele. Então essa palavra fala que o povo de Deus estava no Egito, passando por um grande sofrimento nas mãos de Faraó. Na verdade, aquele povo, eles eram escravos ali no Egito, eram escravos nas mãos de Faraó. E a palavra de Deus fala que Deus, Ele nunca nos chamou para ser escravo. Ele nos chamou para que nós sejamos livres. E um dia o Senhor aparece a Moisés, né, e fala para Moisés que ele ouviu o clamor daquele povo, o sofrimento era tão grande que eles clamavam a Deus, pedindo socorro a Deus, né, para que Deus o tirasse daquele sofrimento. E Deus ouviu o clamor deles, ouviu a oração deles, né? E Deus aparece a Moisés e fala: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e vi o sofrimento deles nas mãos de Faraó. E ali Deus dá uma ordem a Moisés para que Moisés tire o seu povo ali do Egito. Para que Moisés liberte, através do poder de Deus, Moisés liberte aquele povo das mãos de Faraó. E Moisés obedeceu a ordem de Deus, né? E ali Deus usou Moisés com poder, milagres e maravilhas para libertar o povo dele ali do Egito. E essa palavra nos mostra que hoje também não é diferente, né? Jesus, ele veio para nos libertar, para que nós sejamos livres de qualquer escravidão. Mas quando nós olhamos para a situação do mundo, a gente vê que hoje também não é diferente. Existem muitas vidas, muitas pessoas ainda na escravidão. Uns é escravo do dinheiro, outros são escravo do vício, outros vivem na escravidão de riqueza. Esses, quanto mais tem, mais querem, né? Então isso é uma escravidão. Outros escravos de uma enfermidade. Mas Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para ser livre, andar com Ele e ser livre. Então Moisés ouve a palavra de Deus e Deus liberta o povo dele ali das mãos de Faraó, liberta o povo dele ali do Egito e leva para uma terra que mana leite e mel. Então, mas no percurso dessa caminhada, o povo de Deus, eles precisam passar pelo deserto. Para que eles cheguem na terra prometida, nessa terra que mana leite e mel, eles precisam passar pelo deserto.
Mas a intenção de Deus, aquele povo passar pelo deserto, era ensinar aquele povo a depender totalmente de Deus. Porque essa é a vontade dele, que eu e você dependa totalmente dele. E ali o povo passaram a depender de Deus. No deserto não tinha água, não tinha comida, não tinha roupa, lugar para aquele povo comprarem roupa, não tinha loja, não tinha nada, somente o deserto. Mas o importante é que Deus estava ali com aquele povo. Deus não deixava faltar nada para aquele povo. E hoje, para nós que anda com Deus também, é a mesma coisa, porque nosso Deus, ele não mudou. Quando nós anda com Deus, ele também não deixa faltar nada para nós. Não falta água, assim como não faltava para aquele povo ali no deserto. Não falta comida, não falta roupa, não falta saúde, não falta nada. Se Deus estiver conosco, se Deus, a nossa vida estiver no controle das mãos do Senhor. Então ali Deus, ele mandava, a Bíblia fala que caía maná do céu, a comida para aquele povo. Todo dia Deus mandava o maná do céu, o pão de cada dia para eles, né? E a roupa, a palavra diz que a roupa, conforme o povo ia crescendo, a roupa também ia crescendo no corpo deles. A sandália, da mesma maneira. Ou seja, eles nunca sentiram falta de nada. Deus dava sempre o que eles precisavam, assim como hoje. Deus, ele não dá para nós aquilo que nós não precisa, né? Mas Deus, ele sabe qual é a nossa necessidade, né? E ele supre cada uma delas, seja ela qual for. Aquilo que nós precisamos, o Senhor sempre vai providenciar para nós, né? Então, essa palavra nos ensina a ser dependente do Senhor, depender dele. Porque quando nós dependemos de Deus, a nossa vida é totalmente diferente. Às vezes nós queremos vencer com a força do nosso braço, mas ninguém vence com a força do braço. Nós vence as nossas vitórias através do poder do nosso Deus, porque Ele é poderoso para nos fazer mais do que vencedor, né? Então que nós possamos confiar no Senhor cada dia da nossa vida e saber que Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus que tirou o povo dele ali do Egito e colocou ali no deserto, mas o deserto era somente uma passagem. O deserto é um lugar de aprendizado, onde o professor é o próprio Deus, onde Deus nos ensina, né? Então, além de Deus providenciar tudo que nós precisamos, Ele ainda nos ensina a viver a vontade dEle. Não existe vida melhor do que quando nós decidimos viver a vontade do Senhor. Porque a palavra dEle fala que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes nós não queremos abrir mão da nossa vontade, né? Mas quando nós aprendemos a viver a vontade de Deus, a nossa vida é uma vida abençoada pelo Senhor. Uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, uma vida alegre, feliz, uma vida sem fardo, né? Porque Deus, Ele não quer que nós carregue fardo, né? Então é uma vida leve, quando nós entregamos o controle da nossa vida nas mãos do Senhor. Então, a palavra ainda nos fala também sobre Isaac, né? Na época de Isaac, a palavra fala que houve uma fome muito grande na terra. E ali Isaac saiu da terra que ele vivia e ia para um lugar chamado Egito, né? Ele ia para o Egito, mas ali ele ficou em uma terra para depois ele ir para o Egito, e lá, esse lugar que ele estava era um lugar de muita necessidade, de fome, de dificuldade, né? Talvez não seja diferente do dia de hoje, né? Porque hoje nós vemos também a situação que o mundo se encontra, né?
É um tempo também de dificuldade, onde muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas talvez sem saber o que fazer, né? Mas ali a palavra diz que Isaac, ele orou ao Senhor e o Senhor falou com ele e falou: Isaac, não vá para o Egito. Fique na terra que eu te mostrei. Mas se Isaac fosse olhar, aquele lugar que ele estava era um lugar que não tinha condição dele ficar. Mas ele ouviu a voz do Senhor. O que o Senhor nos mostra através também dessa palavra é que não importa o lugar que nós estamos, porque a bênção do Senhor ela está na nossa vida, não é no lugar, né? Se a bênção do Senhor estiver conosco, estiver na nossa vida, nós não dependemos de lugar para nós sobreviver, porque nós dependemos do Senhor. E ali Isaac ouviu a palavra de Deus e era um deserto também, naquele lugar que ele estava não chovia, não tinha nada. E ali Deus deu a estratégia a Isaac para que ele plantasse ali naquele lugar, né? Mas como que ele ia plantar numa terra seca, uma terra que não chovia? Deserto não chove, não tem água, não tem nada, né? Mas ele deu ouvido à palavra do Senhor e plantou, mesmo sem chover. Mas o que ele plantou, a palavra de Deus fala que ele plantava colhia 100. Isso nos mostra quando Deus está conosco, né? Não tem dificuldade, não tem nada que impeça a bênção de Deus na nossa vida. Que nós possamos hoje entregar nossa vida totalmente nas mãos do Senhor. Às vezes nós ficamos longe de Deus, nós sofrendo, querendo vencer nós mesmos, muitas vezes sem saber o que fazer. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. E no momento certo, Deus, Ele nos abençoa. Assim como aquele povo que estava no Egito, no maior sofrimento, né? E ali Deus ouviu o clamor daquele povo. Aquele povo pedia socorro a Deus. O que Deus quer falar para nós nessa manhã é que dependendo da situação que você se encontrar hoje, que você possa clamar ao Senhor, que você possa buscar ao Senhor, que com certeza o Senhor vai ouvir a sua oração e vai agir na sua vida de maneira sobrenatural, assim como Ele agiu na vida daquele povo que estavam sofrendo ali nas mãos do faraó. O faraó representa o inimigo das nossas vidas, né? Que esse sim quer que nós tenhamos uma vida de sofrimento, de angústia, de tristeza, de enfermidade, tudo que de ruim. O inimigo quer que nós vivamos aqui na terra, mas Deus não tem isso para nós. Deus tem vida e vida em abundância. Deus quer nos tirar do Egito para levar para uma terra que mana leite e mel. Foi isso que Ele fez com o povo dele. Tirou o povo dele da escravidão e levou para uma terra onde o próprio Deus cuidava deles, onde Deus não deixava faltar nada. Quando aquele povo estava no Egito, eles tinham vida de sofrimento, mas quando chegaram na terra prometida, na terra que Deus tinha para ele, a vida deles mudou totalmente, né? E é isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua, né? Nos tirar do sofrimento e nos levar para um lugar onde nós possamos ter paz, saúde, prosperidade e principalmente andar na presença do Senhor. Que esse é o melhor lugar que nós possamos viver, podemos viver, é na presença de Deus. Não existe lugar melhor e mais seguro do que esse, é quando nós passamos a viver na presença de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe nesse dia de hoje, que você possa tomar essa decisão de andar com o Senhor. Porque quando nós andamos com Deus, a nossa vida é totalmente diferente. Uma vida abençoada, uma vida que nós
temos tudo o que nós precisamos, porque Deus, Ele não deixa nos faltar nada, assim como Ele não deixou faltar nada para o povo dele ali no deserto, quando Ele tirou do Egito, assim também a nossa vida nos dias de hoje. Deus nunca deixa nos faltar nada, Ele nos dá e dá em abundância. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, e que você possa, nesse dia de hoje, nunca é tarde para nós entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Falar para Ele, tá aqui, Senhor, toma minha vida nas tuas mãos, cuida de mim, porque Deus, Ele cuida e cuida muito bem, porque Ele conhece as nossas necessidades, Ele sabe o que nós precisamos, muito mesmo, antes de nós falar com Ele, Ele sabe o que nós precisamos, né? E na verdade o que nós precisamos é de Deus, porque quando nós andamos com Deus, nós temos tudo que precisa. Deus é o nosso tudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio. Estamos vivendo dias difíceis, dias que só a misericórdia de Deus, né? Mas o Senhor sempre nos guarda, o Senhor sempre nos protege, porque Ele é o nosso esconderijo, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. É nele que nós se fortalece todos os dias da nossa vida. Não existe lugar seguro a não ser na presença de Deus. Amém? Vou orar por você para que você possa ter essa convicção de andar com o Senhor. Chega de sofrimento. Aquele povo no Egito, eles estavam cansados de sofrer, né? E a partir do momento que eles foram andar com o Senhor tomou providência, cuidou deles em tudo que eles precisavam. Que o Senhor abençoe a sua vida nessa manhã, que o Senhor abençoe a tua semana, que o Senhor abençoe o mês, o ano, esse ano de 2023, que você possa andar todos os dias da tua vida com o Senhor. Não existe lugar melhor. Que o Senhor possa te abençoar cada dia da tua vida, mas a bênção do Senhor na minha e na tua vida depende muito de nós, que nós possamos buscar todos os dias. A palavra de Deus nos ensina para nós bater. Se nós buscar, nós vamos encontrar. Se nós bater, a porta vai se abrir para nós. E que assim seja na tua vida, em nome de Jesus. Que as portas do céu desse dia de hoje possam se abrir sobre a tua vida, para que você viva tudo que Deus tem para você. Porque Deus tem na nossa vida, na vida de cada um de nós, o Senhor tem coisas grande e maravilhosa. O Senhor tem propósito conosco, e o propósito de Deus, Ele é bom na nossa vida. Amém? Deus abençoe.